Batizei esse salmo, como você está vendo aí, como confiança em Deus na adversidade. E você vai notar que é por conta do próprio tema que aqui tem. Vamos à leitura do texto. Salmo de número 3, são apenas 8 versos. Venceremos ele pela graça hoje ainda. Desejo muito que a gente possa apresentar, expor esse salmo por completo ainda hoje. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo, a tua bênção. Baixa a cabeça, oremos ao Senhor uma vez mais. Senhor, mais uma vez aqui estamos reunidos, tendo a tua palavra como centro desse momento, onde desejamos demais que o Senhor continue a falar conosco. Afinal de contas, na leitura da tua palavra isso já ocorre e o Senhor fala conosco. Porém, haveremos de mergulhar um pouco mais fundo do que a mera leitura que tivemos há pouco. Ajuda-nos a enxergar as belezas contidas nessa passagem preciosa. Que o Senhor nos conceda a graça de sairmos daqui ricamente edificados, encorajados, fortalecidos, consolados pelo Senhor. Queremos interceder, como falamos há pouco, pela vida da nossa irmã Érica, que está hospitalizada. Que o Senhor dê plena recuperação à tua serva e que ela em breve possa estar junto conosco e também tendo um parto normal para a honra e glória do Senhor. Receba a nossa gratidão, a nossa oração, o nosso desejo, a nossa petição de que fales conosco, dê-nos a atenção necessária e que teu Espírito aplique tua palavra em nossos corações. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como você vê aí, eu extraí o tema do meu sermão dessa noite baseado no que está em negrito aí em tema. Não é? Você está vendo o tema aí em cima? E o tema é confiança em Deus na adversidade. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Quem de nós já não escutou que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Acredito que todos nós, se tivermos alguma familiaridade com a igreja, via de regra nós escutamos essa frase, ela é muito comum. Davi era um homem segundo o coração de Deus. A gente escuta muito isso. E tem um texto que é muito interessante, que diz exatamente isso. 1 Samuel capítulo 13, verso 14, diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Deus estava falando com Saul, e se referia aqui, um homem segundo o seu coração, seria exatamente a pessoa de Davi. Porém a pergunta que surge é: o que é que isso quer dizer? O que quer dizer alguém segundo o coração de Deus? Talvez possa ser pelo fato de Deus ter um carinho especial pelo rei Davi. É bem mais provável que Davi, por ser alguém que agradava a Deus, era alguém que obedecia ao Senhor, era que ele era um homem segundo o coração de Deus, é muito provável. Mas talvez alguns dizem, será que não foi por ele ter realizado os grandes feitos na história? Por exemplo, ele derrubou o grande gigante Golias, em que ninguém queria enfrentar. Davi se colocou lá, pequeno, fraco, não tinha armadura, não tinha muita habilidade em situações assim no 1 a 1, mas ele enfrentou, porque ele entendia que aquele homem estava afrontando o exército do Deus vivo. E assim foi, e como você sabe da história, ele venceu o gigante Golias, arrancou a sua cabeça. Por outro lado, nós sabemos que Davi cometeu graves erros. Se você conhece a história, ele adulterou. Também nesse adultério,
para que não ficassem sabendo, porque ele acabou engravidando a moça chamada Batseba. Essa moça era esposa de um soldado do seu exército, e ele, para que pudesse se livrar do seu pecado, ele pediu ao general do exército que colocasse Urias, que era o esposo da moça, colocasse Urias na frente de batalha, porque rapidamente Urias ia morrer, porque geralmente morriam aqueles que estavam logo na linha de frente de batalha. E assim foi feito. O general colocou Urias na frente de batalha, e na batalha Urias foi assassinado, Urias foi morto. Mas a Bíblia fala que, na verdade, Davi é o grande homicida da questão. Ele foi morto por outras mãos, por outras espadas, mas era a espada de Davi que estava manchada de sangue. Eram as mãos de Davi que estavam manchadas de sangue, e afinal de contas, foi Davi que tramou toda a morte de Urias. Meus irmãos, esse era o homem segundo o coração de Deus. Mesmo assim, ele era enxergado, ou a Escritura acabou de nos dizer que ele era o homem segundo o coração de Deus. Eu penso que às vezes não dá para dizer ao certo o porquê dessa frase que Deus diz segundo a ele, referida a ele. É importante que você estude a vida inteira para poder responder essa pergunta. Eu entendo que há uma resposta para essa pergunta. É preciso estudar o que os profetas falaram acerca de Davi, para que você entenda porque ele é um homem segundo o coração de Deus, apesar de ter sido um adúltero e homicida. Provavelmente, no contexto de Davi, você não seria alguém. Provavelmente você não cometeu um adultério como Davi cometeu, né? Você não matou ali como Davi matou. Talvez você seja alguém que não cometeu erros tão graves assim como Davi. Por outro lado, quando lemos o que o próprio Davi escreveu, neste caso, neste salmo, nós vemos uma espécie aqui de diário. Um diário, eu coloquei aqui só para lembrar do meu tempo. Eu não sei se... Deixa eu voltar. Eu não sei se é do seu tempo, mas no meu tempo as meninas tinham o costume de relatar seu dia. Elas colocavam assim, né? Patrícia é desse tempo? Não. Patrícia colocou batom lá, tem a embalagem do batom, a embalagem de não sei o que, as meninas colocavam e escrevia: meu dia foi assim, eu saí, comi um batom, eu me diverti muito com minhas amigas, fui assistir o filme da Barbie. Ixi, ninguém aguenta mais, né? Falar de Barbie. E relatava-se o que acontecia naquele dia, naquela semana. Basicamente o que a gente tem aqui é isso. A gente tem um diário, um registro da experiência de um dia, de uma época, de um período. E muitas vezes são orações que os salmistas apresentam. Mas o ponto é que muitos destes escritos revelam muito da experiência de Davi com o próprio Deus. E mais ainda, o cerne da questão aqui centra-se em que estudar os salmos nos ajuda a entender o que é o ser humano segundo o coração de Deus. E é isso que eu penso que é importante a gente pensar. Salmo de número 3... O que mais se destaca no Salmo é o verso 5, que talvez você muitas vezes não consegue. Talvez seja o seu caso hoje, foi o seu caso ontem, ou será o caso de amanhã. Ele diz no verso 5: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Talvez seja o seu caso, não está dormindo hoje. Mas eu penso que Davi nos instrui a como a gente conseguir dormir apesar do que temos enfrentado. Por que que aqui é interessante a gente saber, especialmente o que está acontecendo? Pelo simples fato de você entender que não era uma coisa muito simples o que Davi estava passando. Lembre que Davi, aqui, o próprio Salmo tem lá em cima, em itálico, você vê, em cima aí, tem assim, ó. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Absalão era seu filho, e Absalão tinha o desejo de se tornar rei no lugar de seu pai. Ele dá um golpe de estado aqui no lugar de seu pai, e essa história, ela acontece, ela está registrada lá em 2 Samuel, capítulo número 15, e os capítulos seguintes, onde você vai lendo sobre a conspiração que Absalão, filho de Davi, faz para dar exatamente o golpe de estado no pai, arrancar a coroa. Absalão, ele seduziu alguns homens, atraiu o coração de muitos homens daquele país para que pudessem se rebelar contra o seu pai, e ele assim tomar o trono e seu pai ser exterminado. Veja, quando a rebelião aconteceu
Davi perdeu o reino, Davi perdeu o trono, Davi perdeu a cidade. E só restou para Davi agora fugir para a cidade de Jerusalém para poder escapar. Ele foi traído pelo próprio filho. Muitos israelitas, muitos conselheiros do próprio Davi acompanharam Absalão. E deste modo Davi não tem nem exército para lutar contra Absalão, porque muitos dos que faziam parte do exército de Davi também seguiram Absalão, o seu filho. O que é que acontece? Ele foge. A situação era muito difícil, pois se Absalão fosse enfrentar Davi, facilmente venceria Davi naquela ocasião. A primeira lição que eu queria que você entendesse é essa daqui: que tem situações em nossa vida que o melhor a fazer é fugir antes que ocorra uma tragédia. Foi isso que Davi fez. Tem situações nossa que é assim mesmo. Tem situações que no trânsito, por exemplo, fuja. Tem situações na área sexual, fuja. Tem situações em que você é muito vulnerável, fuja. Porque é exatamente isso aqui: quando você enxergar um perigo à vista, fuja. Sendo atraído ou sentindo que uma amizade, por exemplo, está colorida demais, fuja. Percebendo que uma discussão está tomando proporções que ali tá maiores do que deveria, fuja daquela situação. Percebendo que certas amizades estão lhe afastando de Deus, resposta: fuja a essas amizades que você tem. Porque, volto a dizer, antes fugir do que ficar para que a tragédia aconteça. Lição de número 2, em que Davi aqui, o Salmo está nos ensinando. A lição de número 2 é: a soberania divina não anula a responsabilidade humana. Davi sabe que Deus vai livrar, mas Davi fica lá, diante de Absalão, do exército de Absalão? Não. Davi sabe que Deus haveria de livrá-lo, mas ao mesmo tempo, ele sabia que ele não poderia ser negligente nos recursos que ele tinha para escapar de uma morte precoce. Isso muitas vezes nos lembra a tentação de Jesus, lembra? O diabo diz assim, Satanás diz assim: transforma essas pedras em pães, é muito tranquilo para você. Pule desse precipício aqui, aos anjos ele dará a ordem ao teu respeito. E Jesus o tempo todo não cai na cilada do diabo. Nesse contexto aqui de fuga, a narrativa histórica fornece um quadro gráfico do rei chorando enquanto sobe o Monte das Oliveiras, descalço com a cabeça coberta. Veja a cena aqui em que Davi recebe o golpe de estado, precisa fugir e como ele foge. Olha o estado em que Davi se encontrava. 2 Samuel 15:30 diz: seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Ele recebeu a punhalada das costas, não de ninguém meramente, foi do seu próprio filho. Ele subia e chorava, tinha a cabeça coberta, que era uma expressão de luto, uma expressão de dor, e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele de cabeça coberta subiu chorando. Não só aquilo afetou Davi, mas as pessoas que acompanhavam Davi, homens de guerra, seu exército ou parte do seu exército, pessoas que amavam o rei Davi, subiam e subiam chorando aqui o rei Davi. E foi nessas circunstâncias, por isso que é interessante aqui, foi nessa circunstância que Davi compôs esse salmo, foi descrevendo essa realidade aqui, de subir chorando, de caminhar descalço, de cabeça coberta, sabendo que o seu filho proporcionou essa dor para ele. O que quero dizer aqui é que esse salmo foi semeado em lágrimas, foi composto talvez com o pergaminho ou o papiro lá encharcado d'água. Esse foi o contexto aqui. Davi está em uma situação de grande dificuldade. E certamente, escute isso, certamente ele não terá uma boa cama para dormir. Lembre-se, ele está subindo o monte, ele está no deserto. Não é um lugar confortável, ele não terá um lugar confortável, um ambiente com ar-condicionado, um local sem nenhum barulho para que ele possa dormir tranquilamente, e seguramente ele não terá nenhuma dessas coisas. Ele provavelmente dormirá ao relento com os seus soldados, talvez como fez Jacó, tendo um travesseiro, uma pedra como travesseiro. A pergunta é: nesse estado, você dormiria bem? Sendo traído,
escapando, fugindo para não morrer, num lugar que você não sabe nem onde vai parar, lágrimas vertendo o tempo todo dos seus olhos. Será que nesse estado você dorme bem? O que seria dormir em uma situação de total desconforto, como nós estamos vendo aqui? É claro que o desconforto físico aqui não é o pior. O desconforto emocional de saber que seu próprio filho se rebelou e tomou o seu trono, sem dúvida alguma, era muito maior do que o desconforto que ele tinha no deserto. Mais uma pergunta: como uma pessoa desta pode deitar e pegar no sono? E provavelmente sem fazer uso de medicamentos para poder dormir. Não que seja pecado ou errado, mas o que ele está tentando nos trazer aqui é muito importante. Como alguém consegue descansar e ter paz no seu íntimo num estado desse? Porque o que transparece é isso: apesar de, existe paz em seu coração, apesar desse horror à sua volta. E aqui nós começamos a entender por que ele era um homem segundo o coração de Deus. Como viver em paz em meio a tragédias, como viver em paz em meio a tribulações, como viver em paz em meio a sofrimentos, como viver em paz em meio à oposição, como viver em paz em meio à pandemia que a gente passou, como viver em paz em meio à situação que você agora vive. Como viver em paz? Olhando para esse salmo, eu quero apresentar para você um roteiro para como ter paz e dormir bem. Venha junto comigo. A primeira coisa é muito interessante, essa daqui, ó. Do verso 1 a 3, nosso irmão Davi faz uma declaração que eu vou chamar aqui de realista. Ele faz uma declaração realista. Ele não fecha os olhos para a realidade. A história sagrada não só nos ensina que Davi foi destronado, mas ele também foi abandonado por quase todos os homens. É verdade que uns poucos amigos lhe acompanharam, mas o fato é que ele estava abandonado, traído, chorando no deserto. Pule para o verso 1 e verso 2, ele diz assim, ó, verso 1 e verso 2, ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Se você percebeu, 3 vezes pelo menos ele destaca uma palavra. Essa palavra é a palavra muitos aqui. Embora ela venha em sinônimo no verso número 1 a primeira vez, que é quando ele diz assim, ó, como tem o quê? Crescido. Muitos aqui, poderia ser. Crescido o número. Segunda vez que a palavra aparece, a palavra muitos, ela aparece aqui, ó, ainda no verso número 1, na parte B. Já no final ele diz, são o quê? Numerosos, muitos. Terceira, aí ela vem como muitos mesmo. Verso 2, são muitos os que dizem de mim. São muitos que ele especifica, muitos contra mim, são muitos, são muitos, são muitos. Guarda essas 3 vezes que ele repete a mesma expressão, são muitos. Outrora ele tinha muitos ao seu lado, agora são muitos contra ele. Verso número 2, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Estes que dizem isso do verso número 2, são pessoas que escarnecem dos fiéis, são pessoas que escarnecem da fé, da confiança de Davi aqui em Deus, como se não houvesse vantagem alguma da parte de Davi em confiar em Deus, como aquele que dá o seu cuidado, ou que tem cuidado dele, como aquele que tem protegido ele em meio às circunstâncias da sua vida. É mais ou menos assim. Qual é a vantagem de servir a Deus como Davi faz, se não há salvação para Davi numa ocasião dessa? Porque era isso que eles estavam dizendo, o verso 2 está muito claro. Que vantagem tem servir a Deus se Deus não salva Davi nesse contexto? Não há salvação alguma para ele aqui. A ideia dá a perceber que Ana Priscila é como se ele aqui estivessem debochando da parte de Davi, contra Davi. É como se eles estivessem com um deboche com Davi aqui. Perceba que o que estavam dizendo denegria a honra de Deus. Essa expressão que você tem aí, ó, muitos os que dizem de mim, traz a ideia que meu coração, Senhor, está sendo atingido, perfurado pelas zombarias. E isso é uma zombaria contra o Senhor, porque eles estavam dizendo que não há salvação para mim. E eu sei que o Senhor é o Deus da minha salvação. Seu coração foi severamente ferido. E o que eles diziam? Verso 2, parte B, não há salvação para ele. Esta era a situação que ele se encontrava. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você.
a paz, o dormir bem, o verso 1 e 2 e o contexto, não decorre da falsa interpretação da realidade. Não decorre do ato da gente maquiar, disfarçar a realidade. Disfarçar aquilo que a gente enfrenta, e nesse caso, o que Davi aqui estava enfrentando, a traição do seu filho, tinha perdido o reino, estava no deserto, correndo risco de morte, risco real. Ele não vive no mundo do faz de conta. Veja que Davi não está maquiando aqui, não vive na ilusão, porque muitos cristãos vivem em um mundo de faz de conta. Eles criam uma ilusão de bem-estar, de conforto, e tentam manter a sua estabilidade emocional exatamente nesse mundo de ilusão, desse mundo de um conto de fadas. Quem mais faz isso, quem mais trabalha esse tipo de coisa, é exatamente aqueles famosos pregadores da prosperidade, tentando fazer com que você não encare a realidade como ela é. Ou seja, grande parte dos pregadores da atualidade exatamente é o que fazem. Talvez quando você diz, eu já falei isso aqui várias vezes, talvez quando a gente se depara com alguma pessoa desse tipo, e você diz algo mais ou menos assim na frente dele: olha, eu estou doente, eu estou mal, ou isso não vai dar certo, eu sou pobre, eu sou assim, eu estou assim. Via de regra essas pessoas dizem assim: não fale isso não atrai essa desgraça para você, está amarrado. É como se você não pudesse dizer a realidade dos fatos. E nesse contexto, via de regra, além de dizer isso, eles dizem assim: não diga assim não, diga, eu estou com saúde, vai dar certo, eu estou bem, eu sou rico, mesmo que seja pobre. É uma tentativa de maquiar aquilo que na verdade tem sido o seu estado real. Não é isso que Davi faz aqui. Davi está chorando, ele diz assim: estão chorando mesmo, porque está doendo, Senhor. E as pessoas estão dizendo isso porque estão vendo a minha realidade essa que eu não fecho os olhos para ela. Portanto, o que eu quero que você entenda é que nossa paz e descanso de conseguir dormir é exatamente, não é o fato de fecharmos os olhos para a realidade, mas é outra coisa totalmente diferente. Parece que essas pessoas, elas não enxergam a realidade que nós passamos. O que eu quero dizer é que, não pode ser uma falsa interpretação da realidade que produza paz nos nossos corações, que faça com que haja sono e a gente consiga dormir bem. Não pode ser a negação das coisas, porque então será uma paz falsa, uma paz criada, uma paz vazia, uma paz insignificante. Não é essa que é para nós. A paz do verdadeiro cristão, o dormir bem do verdadeiro cristão, não decorre, não se baseia numa falsa interpretação da realidade. Davi sabe muito bem o que lhe cerca. Davi sabe muito bem a oposição que tem, a luta que está para enfrentar, a guerra, a inimizade que veio da parte do seu próprio filho, as dores que ele acaba de sentir. Ele sabe muito bem, não fecha os olhos para ela. Agora a pergunta que surge é: então, o que é Davi que traz paz ao seu coração? Perceba. Após constatar o que estão dizendo, que não há salvação para ele em Deus, ou seja, eles estão inclusive atacando a própria fé de Davi. Talvez seja essa a ideia: Deus não existe, e se existe, ele não aparenta estar nem um pouco preocupado com você, Davi, porque ele não vai te ajudar. É como se eles dissessem: não adianta você crer, não adianta você fazer absolutamente nada, não há salvação para você. O que é que traz paz para você, Davi? Qual o roteiro da questão? Vem comigo para o verso 3, e acho que a gente já começa a encontrar alguma resposta interessante. Olha o verso número 3, note que Davi nos ensina que, mesmo que o mundo inteiro, a uma só voz, tente nos infundir desespero, em vez de atentar para eles, você deve ouvir unicamente alguém, e esse alguém se chama Deus. Observe o que traz paz. Verso 3: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Em tese, o que Davi está dizendo aqui: eles podem dizer o que quiserem, eles podem zombar, eles podem profanar, porém, contudo,
Davi expressa aqui a sua confiança em Deus e em sua palavra. É como se ele dissesse exatamente assim: eu estou certo de que o Senhor nunca me deixará, e eu estou resolvido a acreditar em Ti, apesar de tudo que eu esteja enfrentando aqui dentro da minha própria casa. Irmãos, como você tem reagido em meio às zombarias ou em meio aos deboches, dos dramas da vida que você recebe, de pessoas que não creem em Deus, não acreditam na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que esse homem dorme bem aqui? O verso número 3 está nos dizendo: é tão somente porque ele sabe que em meio à tormenta, em meio a essa tribulação, ele entende. E eu quero dizer isso para você: o fato de você conseguir dormir bem, ou a possibilidade real de você dormir bem e de encontrar paz em meio aos dramas da vida que você está vivenciando, é entendendo o que Deus significa para você, é entender quem Deus é, e que isso fique impregnado no seu coração e na sua mente. Observou algo interessante aqui no verso? Volta os olhos para lá, verso número 3. Ele usa, você lembra no início lá, do verso 1 e 2, eu falei que ele tem 3 palavras que ele citava lá. Perceba que no verso número 3 temos 3 também. Ele diz assim, ele usa 3 pronomes possessivos aqui: meu, minha e minha. Veja, verso número 3: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Se antes ele disse 3 vezes muitos, muitos e muitos, agora ele diz 3 pronomes possessivos, como se fosse uma resposta para cada um daqueles muitos: meu, minha e minha aqui de novo. É como se ele dissesse assim: pode vir muitos, mas os muitos é tratado com o meu, o muitos é tratado com o minha, o muitos é tratado com o minha de novo. Ou seja, aqueles muitos que se levantam, Deus é que há de dar conta de cada um deles. Mas o que Deus é para Davi? Ele diz a primeira coisa, está no verso 3. Ele diz: tu és o meu escudo. E aqui traz a ideia de barreira de proteção. A intenção é de dizer assim: eu sou defendido por Deus, é Deus que me defende. É interessante pensar que nessa mesma época, Davi saía da cidade de Jerusalém para as montanhas a fim de se esconder de Absalão, seu filho, e conta a história que um homem chamado Simei atirou pedras em Davi. Veja que coisa, olha que cena. Olha só, 2 Samuel capítulo 16, 5 a 6, diz assim, ó: tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, você imagina o que ele estava dizendo, podia estar dizendo um monte de coisa ruim com Davi. Verso número 6, não bastasse os impropérios, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Além de tudo que ele estava passando, subindo o monte chorando, se depara com um doido no meio do caminho, que começa a lhe esculhambar e ainda por cima jogar pedra nele. Era mole o que Davi estava enfrentando. E eu não tenho a menor dúvida que aqui as pedras provavelmente bateram em Davi, atingiram Davi. Deus não barrou essas pedras, elas podiam pegar nas suas pernas, na armadura, quem sabe na cabeça, mas elas não podiam atingir a sua alma, elas não atingiam o seu coração, porque nós temos um escudo contra os dardos inflamados do maligno. Efésios capítulo número 6, é a confiança em Deus e nas suas promessas. Esse é o meu escudo, é o seu escudo. Tu, Senhor, és o meu escudo. Nem sempre contra ataques humanos, por isso que você sofre algumas vezes, mas certamente contra aquilo que pode desvirtuar o nosso coração, a nossa vida. Tem crente sendo atingido por bala perdida. Certa vez eu li lá no Rio de Janeiro, uma mulher, não sei se você viu isso, ia saindo de um culto com a sua filha e ela foi atingida por uma bala perdida, comprovando que a teologia da prosperidade é a maior bobagem que podia se ter. Certa vez vi uma frase do Piper muito boa, que ele diz assim, ó: se o amor de Deus para com seus filhos é medido por nossa saúde, riqueza e conforto nesta vida, Deus odiou o apóstolo Paulo e talvez a você.
Deus pode permitir que seus filhos, ainda que fiéis, ainda que santos, sejam atingidos pelas mais variadas experiências dessa vida. Mas o que foi que Cristo disse, especialmente nesse contexto de perseguição aqui, como Davi traz? Mateus 10, 28 diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele. Quem é esse aquele? Esse aquele é Deus. Temei a Deus que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Em outras palavras, o que ele disse foi: o máximo que o mundo pode fazer contra vocês é matá-los. Esse é o máximo. E milhares de cristãos já morreram por Cristo. Mas o que é que ele está dizendo aqui? O mundo não pode tocar na nossa alma. O mundo não pode tocar na nossa fé. Tu, Senhor, és o meu escudo. Isso está vivo na mente do povo. Lembra do caso lá dos homens da fornalha de fogo? Se não lembra, deixa eu lhe lembrar. Diz assim Daniel 3: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Se Deus quiser libertar, se Deus quiser salvar, Ele salva, porque Ele tem absolutamente o absoluto poder para isso. Mas se Ele não quiser, por motivos que só Ele sabe, que nós soframos, mas sabemos que nada foge do controle de um Deus que é soberano, que é poderoso e capaz de nos livrar das mais variadas experiências que nós estamos vivendo ou viveremos ainda enquanto estivermos aqui nessa terra. Se Ele quiser livrar, Ele livra. Se não quiser livrar, Ele não nos livra. Mas eu continuarei servindo a Ele, adorando a Ele. Não nos prostraremos a absolutamente nenhum dos vossos deuses aí, ó Rei. E é isso, é exatamente isso que a gente precisa vivificar no nosso coração. Se Ele quer me livrar, livre, e eu peço por isso, Davi está pedindo. Mas se Ele não quiser me livrar, eu continuarei louvando, adorando ao Senhor. Ele diz mais, pule para o verso 3, na verdade a parte B do verso 3, quando ele diz: eis a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Isso é extraordinário, meus irmãos, pois a grande maioria dos homens buscam a glória para si. Vivem as suas vidas em extremo esforço de autoglorificação. Temos um rei que perdeu o trono e que poderia dizer assim, ó: perdi a minha glória. Você tem um rei que era cheio de pompa, que era servido por vários súditos, que mandava e as pessoas obedeciam. Esse homem poderia estar numa depressão enorme, poderia ter dito assim: eu perdi a minha glória. Ele entendia que a sua glória não era a riqueza que tinha, o poder que tinha, os bens que tinham, o conhecimento que tinha. Ele entendia uma coisa que eu e você precisamos entender: está aqui, eu perdi a minha glória? Não, eu não perdi glória alguma. Por quê? Verso 3, porque tu és a minha glória. Nada, não perdi minha glória, porque tu, Senhor, és a minha glória. Podemos perder os bens, podemos perder a saúde, podemos perder o respeito público, podemos perder a vida, mas não podem tirar de nós o Deus que nós cremos, porque Ele é a nossa glória. Por isso que Lutero cantava aquela canção Castelo Forte, e no fim ele diz: se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Ele é a nossa glória. Portanto, se você perder o que perder nesse mundo, seja a causa ou a coisa mais dolorosa para a sua vida, nunca esqueça, você nunca perderá o que há de mais importante na sua vida. Você nunca perderá de fato a glória, a nossa glória. A nossa glória é Deus, Ele é a nossa glória. Final do verso 3 ele diz assim: tu és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Temos aqui a ideia de alguém que está caído, e é Deus que levanta. Alguém que está, como alguns dizem, no pó, derrubado, perdeu tudo ali, no sentido humano, de bens, de poderio. Mas Ele está dizendo:
Eu estou prostrado, mas eu sei quem pode me levantar. Tu, Senhor, é o que me ergue, que me exalta a cabeça. Eu sei que o Senhor é capaz de me reerguer. Então já dissemos que esta paz, este sossego, esta tranquilidade de alma não decorre de uma falsa interpretação da realidade. Você não precisa fechar os olhos para a sua realidade. Se dói, que doa. Se derrama lágrimas, que se derrame. Se é angustiante, que se angustie. Mas você não pode esquecer dessas verdades que ele está dizendo aqui no verso número 3. Se a coisa está feia, não feche os olhos para a realidade. Não é isso que trará a você a paz que você tanto precisa. Porém, se baseia exatamente no que Deus é para você, no que Deus é para Davi. Ele é o seu escudo, ele é o escudo de Davi. Ele é a nossa glória, isto é, ele é o bem mais precioso que nós podemos ter. Não é a coroa, por mais importante que seja, ela pode ser muito importante, mas o que há de mais importante para a nossa vida é a glória, é o nosso Senhor. Ele é o bem mais precioso que temos, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa glória, e por fim, Ele é que levanta a nossa cabeça quando estamos prostrados. É o nosso relacionamento com o nosso Deus, é o que Deus é para nós. Lição de número 3, o que Deus é para você? O que Deus é para você? Nunca esqueça, Ele é o seu escudo, Ele é o seu pai, Ele é o seu pastor. Então confie nele mesmo, quando tudo desaba, quando tudo cai, quando tudo aparentemente se acaba. Ele continua sendo o que é. Lição de número 4. Nossa relação com Deus não está baseada em circunstâncias, mas nele mesmo. Já viu aquela brincadeira que a gente fazia antigamente na florzinha? A gente fazia assim: bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. As circunstâncias não dizem para você que Deus mal lhe quer. Em momento algum. Deus continua sendo o que é quando você sorri ou quando você chora. Quando você gargalha, ou quando você está trancado no quarto sem querer comer nada e sem sair. Ele continua sendo o que é. E as situações dessa vida não podem nos afastar, melhor, não devem nos afastar de Deus. Veja, isto se fortalece e fica claro no que ele faz em seguida. Sabe o que Davi faz? Davi faz uma oração, e aqui é uma coisa mais especial. Davi dorme, mas não dorme demais. Veja, ele dorme bem, mas ele não dorme até meio-dia. Ele ora, ele busca o seu Deus. Por isso eu chamo a sua atenção aqui para o segundo ponto. Primeiro, a gente vê que Davi observa bem a realidade. Ele não esconde, ele enfrenta os fatos como são. Só que depois, verso 4, ele ora. Veja o que ele diz: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Davi está abatido, mas não está vencido. Ainda que abalado pelas palavras e pela traição, ele não fora tão abalado a ponto de ser impedido de expressar sua fé. Veja, nos parece que quanto mais inquieto, mais ele repousava em Deus. Davi era um homem de oração, como todos os grandes homens de Deus são homens de oração. Tem um caso clássico na história da igreja de um homem chamado John Knox. John Knox foi um reformador escocês do século XVI, que era um homem que tinha uma vida tão dedicada à oração, a ponto de a rainha da Escócia dizer que temia mais as orações de John Knox do que todos os exércitos da Inglaterra juntos. O que um homem de oração pode ser? O salmista diz: eu falo e ele me responde. Embora Deus não tenha respondido ainda, tá? Deus não havia respondido Davi ainda. Mas ele sabe, por experiências passadas, que Deus responde às suas orações. Ele sempre encontrou Deus respondendo às suas orações. E tal certeza de que Deus responde às suas orações, que Deus lhe escutara, que salte para o verso de número 5, porque nós temos a consequência do que acabamos de ver aqui. Ele ora, ele
faz uma leitura realista, ele pensa sobre Deus, verso 3, quem Deus é. A consequência, verso 5, deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Dormir era possível para Davi, porque sua salvação era do Senhor. O motivo de acordar era porque o Senhor o havia sustentado. Portanto, preste bem atenção. A desobediência do seu filho, a deslealdade dos seus súditos, a traição de muitos dos seus amigos, os perigos que ele correu e estava correndo, o cansaço de sua fuga e a incerteza dos acontecimentos vindouros nunca lhe privou do sono e do descanso. Por quê? Porque o Senhor poderosamente o sustentou e o tranquilizou. Ponto aqui. Isso é muito didático para a gente. Porque eu e você somos Davi em muitas ocasiões da vida, chorando, andando, sem saber o que haverá de acontecer amanhã, na próxima semana, no mês que vem, como será? Uma coisa eu tenho por certo: Deus poderosamente nos sustentará e nos tranquilizará. Isso é muito interessante. Paulo, na sua última carta, 2 Timóteo capítulo número 4, ele diz exatamente isso, porque Deus, depois de relatar que foi abandonado, que foi traído, que estava preso, Paulo diz: mas Deus me assistiu e me revestiu de forças. Paulo estava à beira da morte, ele estava à beira de ser martirizado, mas suas palavras praticamente no fim de sua vida foi: meio a tudo que passei. Se você quer conhecer um pouco do que o apóstolo Paulo passou, leia 2 Coríntios capítulo 11, verso número 22 em diante. Esse homem sofreu naufrágio, esse homem foi açoitado, apanhou de vara, foi preso, foi apedrejado e tido como morto. No fim da sua vida ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Pule para o verso 6, olha o que ele diz: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Seu medo foi estancado e silenciado. E ele repete o verso número 1 e 2, sem nenhum exagero aqui. Percebeu? Pois muitos, melhor, milhares. Ele repetiu o verso 1 e 2 aqui. Muitos queriam livrar-se de Davi. É como se a ameaça tivesse intensificado, mas ele dizia: eu estou firme, eu confio em Deus. Pode se levantar inimigo por todos os lados, eu continuo confiando em Deus. Não tenho medo do povo que tomam posição contra mim. De onde vier, eu sei em quem eu tenho crido. Pule para o verso número 7, mais uma vez Davi ora. Ele diz assim: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. É interessante isso, né? Pode se levantar milhares. Você está imaginando? É como se Davi falasse para um público aqui, de repente ele se virava e dizia assim: Senhor, salve-me. A sensação aqui é de que Davi, de fato, ele confiava em Deus, mas ele não negligenciava o meio pelo qual Deus estabeleceu para que rogássemos o auxílio de Deus, o suporte de Deus. Leia-se oração. É exatamente o que Davi está fazendo aqui. Estabeleceu Deus um meio pelo qual nós devíamos fazer uso, para que depois da intervenção divina fique explícito que Deus operou, que Deus interviu, que Deus transformou. Presta atenção aqui no paralelo, pois não apenas os inimigos se erguem, ou precisamente se levantam, como diz o final lá do versículo número 2, 1, né? No 1 diz assim, final: são numerosos os que se levantam contra mim. Verso 7 é exatamente o paralelo. Mas também o Senhor se levanta. Coisa linda, não é? São muitos os que se levantam. Levanta-te, Senhor. Basta só o Senhor levantar-se. Claro que isso é o que a gente chama na teologia de linguagem antropomórfica, que são atitudes humanas, né, aplicadas a Deus. São termos humanos para descrever Deus. Não é que Deus se levanta e Deus estava dormindo, mas a ideia de invocar por auxílio.
Se Deus nos auxilia, está resolvido. A frase que eu lembro toda vez que eu penso nesse aspecto, levantam-se muito, Senhor, levanta-te, é exatamente a frase de um famoso missionário inglês, um missionário batista inglês, seu nome era William Carey. William Carey dizia: um com Deus é maioria. Pode se levantar de tudo que é lado. Levanta-te, Senhor. Seremos maioria. Basta só o Senhor se levantar. Meus irmãos, Ele sabe muito bem que se o Senhor se levanta, acabou a história. E já vem outra declaração de confiança. Está aí, verso 7, parte B, olha o que ele diz. Pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Essa oração é confiante e intensa. E ai daquele que vai se levantar contra aquele que Deus há de proteger. Aquela famosa frase de Romanos 8, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? João Calvino dizia que a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Se está aflito, nunca esqueça disso. Ore. Billy Graham, famoso evangelista, dizia assim: não importa quão sombria e sem esperança uma situação possa ser, nunca pare de orar. Certamente, a oração é o único remédio que pode abrandar nossos temores. O salmista pede para ser preservado, pois ele se vê em perigo. O que é que ele diz aqui? Ou melhor, o que ele diz aqui é o seguinte: diante do perigo eu recorro a Deus em busca de socorro e livramento. E só Deus é capaz de dar o socorro. Só Deus é capaz de dar o livramento que eu tanto preciso. Findando, nós já vimos que, primeiro, não maquiamos a realidade. A realidade nua e crua é como nós devemos nos deparar com ela. Segundo lugar, verso número 4 e 7. Em meio a ela eu oro de novo. Por isso verso 4, oro. Verso 7, oro. O tempo todo, ininterruptamente, nós devemos estar orando, buscando o auxílio do nosso Senhor. Por fim, há uma declaração final da parte de Davi. Há uma certeza aqui em Davi. Se não, vejamos, eu estou no verso de número 8. Essa paz que a gente falou deriva de uma outra coisa. Deriva-se da certeza. Que certeza é essa? O final do Salmo nos responde. A certeza está aí, verso 8, olha o que ele diz: do Senhor é a salvação. Em último lugar, portanto, eu digo que esta confiança, que esta paz, que este dormir bem, em última instância, descansa na bondosa e na infalível soberania de Deus, que é o autor da salvação. Veja que após a intensidade das frases, ele conclui o salmo com uma declaração de fé, uma declaração de confiança plena, de confiança total em Deus. Portanto, quando ele diz: do Senhor é a salvação, ele está afirmando que a salvação e que o livramento que ele tanto deseja não é encontrado em outras mãos, senão nas mãos do céu. Deus é capaz de conceder salvação, porque Ele é o dono da salvação. Em algum momento Ele vai usá-la para o nosso bem. Lição de número 5. Já que a gente está no final, e aí é uma lição de todo o contexto do pobre Davi que ele vivia. O que você tem feito por seus pais? Como você tem tratado os seus pais? A gente viu um pai sendo expulso da sua cidade, no deserto, foi apunhalado pelas costas, subindo o monte, morrendo de chorar. Você valoriza seus pais? Nós temos aqui exatamente o 5º mandamento. Lembra do 5º mandamento? É isso aí, ó. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você precisa zelar, cuidar, amá-los, não apenas da boca para fora, mas em atos. 2 Samuel 15:30 diz assim, ó: seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo
e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele também estava de cabeça coberta e subiu chorando. Você que é filho, nunca esqueça dessa verdade. Deus nos deu um mandamento para que honrássemos os nossos pais, a fim de que, no que depender de nós, eles nunca derramariam uma lágrima sequer causada por nós, senão lágrimas de alegria. Honre seus pais, zele por eles, que você seja um deleite para o seu pai. Eu coloquei essa foto porque recentemente eu visitei um lugar, um asilo, uma casa de longa permanência. E eu comecei a conversar com algumas dessas pessoas que estavam lá. E no discurso, só um coração petrificado não umedeceria os olhos. Conversa vai, conversa vem. A conversa começa até animada, porque uma das coisas que eles mais desejam é a atenção. Só que invariavelmente eles tocam no âmbito familiar, nos filhos, naqueles que nem lá aparecem mais. Oh, irmãos, não foi à toa que dentro de 10 mandamentos, um deles é voltado aos nossos pais. Honre-os. Não os esqueçam. Não traiam eles. Não os desprezem. Honrem aos seus pais. Agora, o outro lado da moeda. Você, pai, que está aflito com filhos rebeldes e desobedientes. Davi foi um exemplo disso. Porém, nem isso, lembre do salmo em questão, nem isso tirou a alegria de Davi em Deus, nem o impediu de louvar a Deus. Olha que coisa interessante, eu queria que você pudesse lembrar disso. As turbulências no seio familiar, problema com seus filhos, não afastaram Davi de Deus. Já que, lembre disso, os salmos ele tem um caráter especial. Os salmos eles foram utilizados na peregrinação para o templo. Então eles iam para o templo cantando os salmos. Eles serviam nos templos e na peregrinação até chegar ao templo. Portanto, Davi, por mais que enfrentasse os problemas dentro de casa, ele adorava a Deus, ele peregrinava louvando a Deus. Ele em culto adorava a Deus, porque os salmos eram também utilizados no culto. Os problemas domésticos nunca podem culminar numa ruptura dos problemas que estão relacionados com a família celestial. Por quê? Porque os problemas domésticos serão assistidos pela família celestial. No dia que você estiver tão angustiado que não quiser nem comparecer ao culto, nunca esqueça que muitos dos problemas de casa serão trabalhados, serão consolados, serão ponderados. Nós receberemos tanta coisa vinda do Deus dos céus que trarão consolo, conforto, estímulo exatamente aqui. Porque o céu se preocupa com o que a gente passa aqui na terra, inclusive dentro de casa. Portanto, nunca esqueça disso. Se eles estão tentando lhe afastar de Deus, ou se os seus filhos estão ocasionando isso, o caminho sempre é olhar para o alto. O caminho sempre é olhar para cima. Me permita concluir com a parte B do verso 8, quando diz assim: sobre o teu povo, a tua bênção. É isso que Deus faz. É o que Ele prefere. Porque Ele tem um propósito. Ele tem um plano. E este plano
por favor, nunca esqueça disso. Pega o cenário de Davi. Pega as lutas de Davi. Pegue o choro de Davi. Pegue o deserto de Davi. Pegue a situação angustiante e delicada de Davi. E lembre-se disso. Deus tem sempre um plano. Deus tem sempre um propósito. E este propósito sempre será, em última instância, final do verso 8, abençoar o seu povo. Apesar do pano de fundo totalmente duro que Davi estava enfrentando. Em última instância, a última palavra do salmo é: sobre o teu povo a tua bênção. Porque o propósito sempre de Deus, em última instância, é abençoar o seu povo, é abençoar a nossa vida, mesmo que não entendamos, muitas vezes, os propósitos que Ele tem para cada um de nós. Verso 8: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Por isso, terminar o salmo com o verso 8 é a mesma coisa que terminar com essas palavras aqui, ó. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei como Ele fará isso, mas Ele fará, porque sobre o seu povo repousa a sua bênção. Terminar o salmo com o verso 8 é a mesma coisa que dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Essas coisas vão nos separar? Nunca, jamais, porque ninguém nos separará do amor de Deus. Deus está conduzindo todas as coisas para o propósito ou o cumprimento do seu propósito bondoso na nossa vida. E Ele fará, inclusive usando as tragédias. E Ele fará, inclusive usando as traições. E Ele fará, inclusive usando as perdas, as dores. E é por isso que podemos dormir tranquilos, que é como se Ele dissesse para cada um de nós que está tudo sob controle. Ele sabe o que faz. Certa vez eu li uma frase muito interessante. Você conhece o ipê, não conhece? Ipê é aquela árvore que é bem bonita. Certa vez eu li uma frase que dizia assim: nós devemos confiar em Deus, tal qual os ipês, que deixam cair todas as suas folhas, mais ou menos assim, ó. Não é assim que o ipê faz? Ele fica assim feio, aparentemente morto. Devemos confiar em Deus, tal qual os ipês, que deixam cair todas as suas folhas, na certeza de que, na certeza de que Ele, Deus, os cobrirá de flores uma vez mais. E essa é a realidade da nossa vida. Devemos confiar em Deus, tal qual os ipês, que deixam cair todas as suas folhas, na certeza de que Ele, Deus, os cobrirá de flores. Nunca esqueça, é Deus, é Deus, é o príncipe da paz, Jesus Cristo. Baixe sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus bondoso, cá estamos muitos de nós, com muitas circunstâncias ao redor. Alguns estão como ipê,
que as folhas, flores já foram todas embora, que aparenta mais estar como morto. Mas aprendemos nessa noite, que seja qual for a circunstância, inclusive muito dolorosa, como Davi viveu, nós podemos confiar, porque o Senhor é o nosso Deus. Pode haver muitas, muitas e muitas, mas Tu é meu, meu, meu. E isto nos é suficiente para fazer nascer um broto e ele abrir com muitas flores, apesar de tudo que enfrentamos. Aplica a Tua palavra no coração daqueles que especialmente nessa noite sofrem, enfrentam dilemas, dramas, dificuldades, que já perderam forças, que já estão muitas vezes sendo desacreditados por amigos, por pessoas próximas ou por si mesmo. Guarde o Senhor, livrando acima de tudo, de todo pensamento contrário ao que nós pensamos nessa noite, porque Tu és o nosso escudo. Ninguém arranca a nossa glória, o Senhor. Tu ergues a nossa cabeça. Louvado seja o Teu nome. Nós assim Te oramos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.